No coração da Segunda Guerra Mundial, Johann Schmidt está em uma missão para recuperar um artefato em forma de cubo conhecido como um Tesseract. Ele invade a casa de um homem na Noruega e descobre um cubo falso, que ele quebra no chão. Depois, ele encontra um botão secreto que revela uma gaveta contendo o verdadeiro Tesseract. Após obter o artefato, ele arrasta para cima o homem e destrói sua vila. Steve Rogers, um homem frágil e pequeno, é rejeitado ao tentar se alistar no exército para a guerra. Em um cinema, ele tenta enfrentar um valentão, o que leva a uma briga em um beco onde Rogers, apesar de seus melhores esforços, usando a tampa de uma lata de lixo como escudo, não consegue se defender. Seu melhor amigo, Bucky, vem em seu socorro e depois o leva para uma exposição. Apesar dos avisos de Bucky, Rogers insiste em tentar se alistar quantas vezes forem necessárias, motivado por seu desejo de lutar por uma causa justa. Enquanto Bucky aproveita sua última noite antes de ir para a base militar, ele se despede de Rogers, dizendo para não fazer nada de idiota. Mesmo assim, Rogers passa por outro exame médico, durante o qual o Dr. Abraham Erskine entra na sala. Depois de fazer algumas perguntas para confirmar seu bom caráter, o doutor permite que ele se junte ao exército. No laboratório de Schmidt, o bioquímico Arnim Zola estuda cuidadosamente o Tesseract. Uma vez colocado dentro de um dispositivo e ativado, ele emite uma explosão de energia, impressionando Schmidt e confirmando sua crença nas capacidades de Zola. Na base militar, Rogers, parecendo diminuto em comparação com os outros, conhece a oficial Margaret Carter antes de passar por um treinamento rigoroso, onde continua sendo intimidado pelos outros soldados. Durante uma competição para pegar uma bandeira em um mastro, Rogers espera que os outros competidores lutem e falhem antes de remover com astúcia a dobradiça do mastro, fazendo a bandeira cair em suas mãos. Isso faz com que Carter fique impressionada com sua engenhosidade. Em outro teste de caráter, o Coronel Phillips lança uma granada de mentira, fazendo todo o pelotão se dispersar e se esconder, exceto Rogers, que pula sobre ela para absorver a explosão e proteger os outros. No dormitório, Erskine explica a Rogers que ele foi escolhido por seu bom coração, que acredita não mudar mesmo depois da operação experimental que irão fazer para lhe dar força sobre-humana. Ele explica ainda que Johann Schmidt é resultado de um experimento fracassado que apenas amplificou seu mal inerente, um problema que ele não prevê em Rogers devido à sua virtude inata. No dia seguinte, Rogers é acompanhado por Carter em um carro. Sua dificuldade para conversar com ela revela sua inocência, que junto com sua atitude corajosa e inteligente até o momento, a faz gostar dele. Após chegarem a uma instalação secreta, Rogers é colocado dentro de uma cápsula onde recebe várias injeções de um soro e é exposto a raios Vita projetados para estimular um crescimento muscular incrivelmente rápido. Enquanto o processo começa, ele grita de dor. Apesar de Carter e Erskine quererem interromper devido ao sofrimento aparente, Rogers insiste que pode aguentar, o que os leva a aumentar a potência para 100%, causando uma sobrecarga no ambiente. O processo termina e Rogers sai da cápsula, transformado em um homem muito mais musculoso. Após a transformação, um espião invade a instalação, rouba um frasco do soro e arrasta para cima Erskine. Carter persegue o espião, atirando no motorista do carro de fuga. O espião assume o controle do veículo e tenta atropelar Carter, mas Rogers, com sua nova força, a salva. Ele persegue o carro do espião a pé, usando uma porta de carro como escudo contra os tiros. O espião faz uma criança refém, mas quando sua arma fica sem balas, ele joga a criança na água. O menino garante a Rogers que sabe nadar e o incentiva a continuar a perseguição. O espião escapa em um submarino, mas Rogers mergulha atrás dele, quebra a janela e o captura. No entanto, o espião comete suicídio usando uma cápsula de cianeto, dizendo "Salve Hydra", nome da organização de Schmidt, antes de morrer. Enquanto isso, os soldados chegam à instalação de Schmidt para avaliar seu progresso. Schmidt revela uma arma que poderia permitir que ele conquiste o mundo. Depois, ele mata os soldados de Hitler, mostrando que não o respeita enquanto planeja destruir Berlim e o resto do mundo usando o poder do Tesseract. Com a morte de Erskine atrasando as pesquisas, Rogers é relegado a um papel de entretenimento, viajando pelo país como Capitão América. No entanto, quando se apresenta para as tropas na Itália, é zombado. Carter visita Rogers após sua apresentação decepcionante, incentivando-o a acreditar que ele foi feito para mais do que apenas atuar. Ao saber que seu amigo Buck e seu pelotão foram feitos reféns, Rogers decide fazer uma missão solo para invadir a base da Hydra e resgatá-los. Com a ajuda de Carter e do engenheiro Stark,
Rogers é levado de avião e deixado próximo à base da Hydra. Ele luta contra os guardas, liberta os reféns e provoca uma revolta. Encontra Bucky vivo, que fica incrédulo com a transformação de Rogers. Enquanto a instalação se autodestrói, Rogers confronta Schmidt. Schmidt revela que o experimento de Eskin foi bem sucedido de certa forma, dando-lhe força sobre-humana, mas também amplificando suas tendências malignas. Schmidt então tira sua máscara humana e mostra seu verdadeiro rosto, um horrível crânio vermelho, antes de fugir em um helicóptero. Enquanto Bucky e Rogers tentam escapar, Bucky consegue atravessar uma ponte que está desabando por pouco. Sem outra opção, Rogers tenta um salto ousado sobre o abismo em chamas. De volta à base militar, Phillips acredita momentaneamente que Rogers não sobreviveu, mas Carter mantém a esperança. Finalmente, Rogers retorna com os soldados resgatados e todos o aplaudem. Agora reconhecido como herói nacional e celebridade, Rogers se torna o centro das atenções, especialmente das mulheres. Essa fama recém-descoberta leva a um encontro constrangedor quando Carter o surpreende beijando outra mulher. Apesar de afirmar que estava esperando pela pessoa certa, brincando e questionando se Rogers é como todo homem, Stark apresenta a Rogers várias opções de escudo, e ele escolhe um feito de Vibranium. Para testar sua eficácia, Carter dispara balas contra Rogers, que são com sucesso desviadas pelo escudo. Sob a liderança de Rogers, o exército começa a avançar significativamente no território de Schmidt. Sua próxima missão envolve usar uma tirolesa para invadir um trem em movimento. Dentro do trem, Buck e Rogers são separados em vagões diferentes. Os soldados de Schmidt, armados com canhões poderosos, os atacam. No caos que segue, Buck é baleado para fora do trem e cai para sua morte. Apesar dessa perda, Rogers consegue vencer a batalha e capturar Zola. Após interrogar Zola, Phillips percebe que Schmidt está planejando uma ofensiva. Eles precisam invadir sua base principal antes que ele lance seu ataque. Enquanto isso, Schmidt prepara seu exército para a batalha iminente. Carter encontra Rogers em uma casa destruída para consolá-lo pela perda do melhor amigo e promete ajudá-lo a se vingar de Schmidt. Com Zola revelando a localização de Schmidt, Rogers planeja invadir a base principal da Hydra. Ele vai sozinho em uma motocicleta, lutando habilidosamente contra soldados e usando seu escudo para ataque surpresa. Porém, ele acaba cercado por soldados armados com lança-chamas. É capturado e levado até Schmidt, que o chama de arrogante antes de começar a agredi-lo. Quando Schmidt está prestes a atirar em Rogers, o resto do time entra na sala usando ganchos de escalada, salvando Rogers e revelando que tudo fazia parte do plano para invadir a base de Schmidt. Enquanto atravessa os corredores, um soldado com lança-chamas ataca Rogers, mas Carter está lá para ajudá-lo. Schmidt embarca em seu avião com o plano de lançar uma bomba em Nova York. Rogers persegue, mas não consegue alcançar o avião a tempo. Felizmente, Phillips e Carter o pegam em um carro e conseguem deslizar por baixo do avião, permitindo que Rogers pule e entre nele. Dentro do avião, ele encontra aviões menores rotulados com nomes de cidades como Chicago e Nova York. Percebendo que estão bombardeando os Estados Unidos, ele luta contra alguns soldados enquanto ejeta aviões vazios e inimigos do avião. Quando o avião de Nova York é lançado, Rogers se segura nele, ejeta o piloto e assume o controle. Uma luta entre Rogers e Schmidt começa enquanto o avião está no piloto automático rumo a Nova York. Sendo alvejado, Rogers lança seu escudo em Schmidt, fazendo com que o Tesseract seja liberado de seu dispositivo. Quando Schmidt segura o cubo, ele é destruído por um raio que é disparado para o espaço. Rogers é então forçado a pousar o avião na água para evitar que ele exploda em Nova York. Ele coloca a foto de Carter à sua frente e começa a derrubar o avião. Pelo rádio, ele fala com Carter que o assegura de que ficará tudo bem. Nesse momento de angústia, os dois combinam um encontro, com Carter finalmente expressando seus sentimentos por Rogers. Enquanto Rogers responde, sua comunicação é interrompida abruptamente enquanto ele cai nas águas geladas. Enquanto a nação celebra a vitória e o Tesseract é recuperado, o exército continua procurando por Rogers, com todos aceitando sua provável morte, mas ainda esperançosos de que ele esteja vivo de alguma forma. Rogers recupera a consciência em uma sala de recuperação em Nova York. Apesar das garantias de que tudo está normal, ele reconhece o jogo de beisebol supostamente transmitido ao vivo no rádio, pois ele havia assistido aquele mesmo jogo. Em pânico, ele foge da sala e se encontra na Nova York dos dias atuais. Ele é abordado por Nick Fury, que revela que ele esteve em um sono profundo por quase 70 anos. A notícia deixa Rogers atordoado e profundamente triste, especialmente por perder seu encontro com Carter.